E fizeram um programa musical mais Sim, longo, né? Maravilhosas, maravilhosas. Aliás, um beijo pra Cíntia e pra Bruna Dil, que estiveram aqui com a gente. Aliás, foi bem bacana, né, aquele dia. Cantaram, enfim. Elas são demais, né? E São. bateram um papo muito legal também. Foi super gostoso. Todo o conteúdo do papo delas está no YouTube, tá? Vox FMNH, não só o delas, já avisando Como a sua todos, né? audiência, Pri, Exato, então e vai. todos os Faça o meu ouvintes da merchan. Vox, que você, todos os papos aqui, todos os papos retos com a Pri Lessa, você assiste e fica gravado lá no YouTube da Vox FM, tá? É isso. Vox NHTV. Segue lá pra você não perder nada. Segue lá e segue também o Elas em Cena, tá? Quem quiser, a gente também posta conteúdo lá, @Elas em Cena 2025, que é o Instagram do Elas aqui da Vox FM. A gente linka tudo lá e fica tudo junto, misturado. Gilson, meu amigo, hoje você ficou incumbido de escolher o filme, hein, cara? Não vou mais indicar filme pra você, Pri. Não vou mais, porque você chamou a minha indicação de trash. Você falou que é trash, que é podreira. Um trash bom, vai, foi legal. Ó, na quarta-feira eu falei pra ele, Gilson, cara, eu tô sem ideia, não sei o que, me ajuda, que filme a gente pode falar? Aí ele, não, fala você. Eu falei, não, vai, fala aí um filme que você acha que é legal. E ele mandou um filme de 1987, porém ele foi estreado aí em 91, que se chama... Vai, te dá as honras aí. Te pego lá fora. Na verdade, é um filme que é meio que ele, assim, né? Ele se vê muito nessa persona de um dos personagens do filme. E é um filme verídico, você sabe que ele é um filme inspirado em uma história real? Não, mas todo dia tem essa história aí do te pego lá fora. Assim, Né? é muito comum, porque assim, tem qualquer pessoa que estudou, esteve no ensino médio, sabe que os adolescentes são demais. E sempre tem as rusgas, sempre tem as brigas. O meu filho, o Samuel, que tá com 13 anos atualmente, ele fala, pai, o menino me chamou, me desafiou pra brigar lá fora. Você jura? Aí eu falo assim, mas e aí, o que você fez? Não, aí eu falei pra diretora, tal, foram lá e ânimos muito exaltados, e não sei o que lá. Mas todo dia, nas escolas, nas high schools do mundo todo, tem um desafio. Te pego lá fora, é um clássico, não só no filme, na vida real. Sempre tem um valentão ou uma valentona te desafiando pra resolver aquela treta lá fora. E quando a gente assistiu isso, Pri, eu devia ter lá os meus 13 anos mais ou menos também, você é um pouco mais nova, e a gente lembrava, a gente tinha conexão, é uma história real, a gente se vê naquilo que tá acontecendo. Apesar do filme se passar numa clássica high school americana, com todas as tradições deles, que são diferentes das nossas, a briga em si sempre tem e o desafio do te pego lá fora sempre tem. Mas você sabe o que eu acho muito legal desses filmes, assim, mais antigos, né? Da nossa época mesmo, de adolescência, pré-adolescência. É a forma como eles são conduzidos, assim. Cara, o começo do filme é muito engraçado. Tipo, o moleque lá, né, levantando de manhã pra ir pra escola. Jerry Mitchell. Exato, Jerry Mitchell. Todo coxinha, né, como você diz. Se arrumando e tal, daí ele vai pegar a roupa pra ir pra escola, a roupa tá ainda na máquina, ele pega pra secar, seca dentro do micro-ondas, aí junto põe uma bolacha pra ele comendo, escova o dente no carro, enxaga a boca com coca, cara, nada a ver. E tipo, é um começo assim, bem dinâmico e tal, até que começa a história do filme, que é o Rudy? O Bud Rebel? Bud. O Bud Rebel Que é o o malvadão que vai chegar. Né? Que é transferido pra escola deste Jerry, né? O Jerry ele trabalha na biblioteca, acho, né? No almoxerifado. Então, assim, na escola americana tem uma lojinha da escola. Então, acabou sua caneta, você vai e compra. Acabou o lápis, algum material, você vai lá e compra, né? Tem uma lojinha. E é ele que cuida da lojinha, né? Inclusive, a crush dele vai lá comprar, ele fica todo... É tipo namoradinha, né? Ele fica todo sem... É crush, né? Porque ele não tem nada com ela ainda, eu acho. Ainda não, mas... Enfim, não vamos dar spoiler. Vamos por partes, a gente vai contando. Mas igual eu o tenho a Jack impressão que eles já tinham um relacionamento. Tá. Enfim, e aí fica-se na escola aí sabendo que ele está chegando, o Bud Rebel. Por que eu tô falando o Rudy? Bud. O Bud.
E todo mundo fica meio com medo e tal, porque ele é aquele cara... E ele foi expulso de outra escola, foi transferido pra cá. Aquele cara mal. E tem todo um mito por trás daquele cara, que ele é valentão e tal. Ele é aquele cara, bem aquele perfil de um cara grandão, fortão, um cara de mal, e que ninguém usa uns botinão, ninguém chega perto. E aí, o coitado do Jerry vai lá querer fazer uma graça, né? Ser o simpaticão com esse cara. Não, tem um outro caos antes. Tem o jornal da escola. Tem o jornal da escola. É verdade. E eles vão fazer assim, ó. Vamos ver quem é que vai entrevistar o novo aluno como formas de boas-vindas. E quem que é sorteado? Exatamente. O Jerry Mitchell. É verdade. Que morre de medo. Aí ele vai no banheiro, fica em pânico. Aí ele vai no banheiro. Quem que ele encontra no banheiro? O Bud. O próprio Bud Revell. Do lado ali, fazendo um pipi. E aí ele pega no meio do xixi ali, começa a trocar uma ideia com o cara olha meio que assim, cara. E faz só perguntas erradas. E fala assim, ó, me incumbiram aí de uma matéria idiota pra te entrevistar. E o Bud Revell fala assim, você acha que falar comigo é idiota, então? E tem um mito que não pode encostar nele. As pessoas que encostaram nele... meio que morreram, né, cara? É uma coisa absurda. E a primeira coisa que o Jerry faz, então, amigo, bate aqui no ombro dele assim. Bate no ombro dele. Aí ele olha com aquela cara pra mão do cara, pro ombro, tipo, cara, você nos fez isso. Foi o suficiente pra ele decretar às 3 da tarde a gente se vê lá fora. Que é o nome original do filme, né? Sim, o nome original. 3 o'clock high. Que é 3 da tarde. Tem aqui, ó. O filme em inglês se chama 3 O'Clock High, que é referência direto à hora da luta, né? Isso, aí ele fala assim, ó. Aí o Bud Revell fala, às 3 da tarde eu te pego lá fora. E aí começa toda uma saga. Do Mitchell querendo fugir de qualquer jeito pra não apanhar no final. E várias coisas cômicas acontecem nesse Várias coisas. E assim, o filme inteiro se passa nisso, né? Por isso que eu falei que é trash, mas não é que eu achei tosco, não. É porque eu achei muito divertido. Esses filmes mais antigos, cara, eu acho eles muito divertidos por causa disso. A trilha sonora, aquelas musiquinhas bem de... que vai pegar mesmo, você já escuta a música e já sabe qual que é a cena, sem ver a cena, sabe coisa assim? Sim. Eu acho muito da hora. E aí tem toda uma direção, com pegada cinematográfica. Você falou que o Spielberg, não? O Steven Spielberg é diretor executivo desse filme, mas ele pediu para tirar o nome dele dos créditos. Eu acho que não ficou ao contento dele o resultado final. No começo eles tinham uma ideia de fazer algo do tipo, quanto mais... Não era quanto mais... Eu tô confundindo os filmes. Aquele que a gente já falou... Como é que é? Da escola também. Curtindo a Vida Doidado. Inicialmente eles queriam uma pegada assim. Só que o Te Pego Lá Fora... É bem similar, mas tem outra característica, né? A principal similaridade é que a história toda se passa durante um dia. Né? Da hora que o Mitchell acorda até a hora da briga, né? E o Curtindo a Vida Doidado a mesma coisa. Da hora que ele acorda até os finalmente lá. Tem essa similaridade, só que o Te Pego Lá Fora ele é mais denso, ele é mais sinistro, ele é mais angustiante, porque você vive a angústia do Jerry fugindo e tudo que ele faz pra fugir só piora a situação dele. A situação dele. Tem inclusive uma cena que ele tá no banheiro e aí ele escuta o barulho da porta do banheiro abrir, ele sobe na privada assim pra não ver o pé dele. E aí ele acha que é o cara lá, que é o Bud atrás dele, mas não, são dois moleques querendo filmar ele pré-briga, sabe? Não, e aí... Como que você tá? O que você tá sentindo? Aí vaza que vai ter a briga. Aí a escola inteira fica maluca, né, cara? Em cima disso. Aí tem os conselhos, né? O que você faz? Tenta ir embora. O que eu faria no lugar dele? Eu tentaria ir embora também. Mas não pode, né? Mas não pode. E aí ele tentou ir embora, ele pega o carro dele com o pneu furado, né? E uma faca no volante, né? Com o horário lá. E aí ele tenta ir embora, aí o inspetor lá da escola, o segurança da escola, pega ele. O que você tá fazendo? Ele vai tentar explicar pro cara e o cara não acredita nele. Leva ele pra diretoria. E aí o diretor vê que ele é um bom aluno e que, de fato, ele pode estar falando a verdade, mas não acredita. Aí fica, eu vou ficar de olho em você, não sei o quê, e aí vira aquele caos, né? O que mais que temos de curiosidades? A maior curiosidade é que os dois principais atores desse filme aí, que é o Jerry e o Bud Revell, eles tinham, na época, 25 anos. Eles estão interpretando adolescentes lá do ensino médio. O Bud, ele tem cara mesmo de mais velho. Mas na vida real, eles tinham 25 anos. Inclusive, eles são, na época, mais velhos do que o diretor do filme. Olha, que loucura. O diretor do filme, que foi o Phil Geno, que tinha 24 anos.
E eles fazem papéis de adolescentes, né? A produção executiva, igual eu te disse, foi do Steven Spielberg, que não pediu para não ser creditado. Eu não sei exatamente os motivos, porque eu acho esse um filmaço, apesar dele ser um pouco mais lento. O que pegou a Pri, que ela estava me contando aqui, é que hoje em dia os filmes atuais, eles têm uma dinâmica muito maior. E nos anos 80 era mais cadenciado, os filmes eram mais lentos, eram mais reflexivos, eram takes longos, né? Mais escuro. Hoje em dia é uma batalha de cortes, né? Corte, corte, corte pra te deixar vidrado. Mas nos anos 80 os filmes eram assim mesmo, mais lentos. E realmente, se você assiste hoje, você vai perceber, esse filme ele é mais cadenciado, ele é mais lento, me dá um sono, né? Sim. Sim, com certeza vai ter isso daí, mas o ápice é a briga, né, Pri? Isso aqui é filme de moleque, é filme de menino. Você traz os filmes de menininha aqui. Então, por isso que eu e deixei eu não você falo à vontade. nada, eu fico comentando lá os Por filmes de isso que eu menininha. deixei, eu já trouxe Patricinha de Beverly Hills aqui, Dessa vez, o Gilson não, comentou comigo. Dessa vez é filme de moleque. É, É filme de filme- moleque, é. é filme de briga, te pega Filme lá de fora. marmanjo. Não, e é engraçado que aí, assim, ele tenta de várias formas, esse Terry Mitchell aí, convencer o Bud de não lutar com ele, né? Tipo, cara, eu te pago $350. Não, ele chega ao extremo de roubar o dinheiro lá do lugarzinho onde ele trabalha lá e oferecer pra ele $400, não sei quanto que é, 350. pra que ele não lute. Aí o Bud Revell fala assim pra ele, dá aqui Tá esse bom, dinheiro. vai, Mas você é o cara mais covarde que eu já conheci. E isso mexe com ele, mexe com o ego dele. Aí e ele fala, sobe pro terraço da escola lá e fica refletindo e fala assim, eu Quer não sou saber? covarde. Quer saber? Eu Vai vou ter lutar, briga. é. Aí a história inverte. Aí não é mais o Bud Revell querendo a briga. Aí é o Jerry Mitchell, o covarde, querendo a briga. Aí a escola fica Enlouquecida. Enlouquecida, cara. Aí Sim. começa a rolar apostas, né? Vamos apostar, não sei o quê. Ô, Gilson, e você sabe que tem uma Muito trilha legal. sonora que eu tô vendo aqui na minha pauta do dia, que é composta por Tangerine Dream, que é uma banda de música eletrônica famosa dos anos 80. Será que a gente consegue ver aí, você acha a música? Vou ver se eu consigo achar aqui, mas Se eu acho que tem. teria que baixar ela. É. Porque como eu tô falando, cara, eu acho o que eu gosto muito desses filmes mais antigos, assim, da nossa época de 1980 e poucos e tal, são de fato as músicas. Eu como uma boa ouvinte de músicas, eu gosto de ouvir música boa, né? E essas músicas, elas me trazem essa nostalgia, sabe? Essas batidas diferentes, é uma coisa meio de ação. Aquelas músicas chiclete que pega, que se você escuta até hoje, você tem uma saudadezinha, sabe? E eu acho que tem, sim, bastante... A música dos anos 80, ela é muito marcante, né? Muito. Muito marcante. E os filmes dos anos 80 tinham músicas dos anos 80, então Sim. é óbvio que a gente também vai gostar das músicas, né? Inclusive, filmes atuais, muitas vezes também traz músicas mais antigas. Tipo, que é meio aquela música chiclete mesmo, que a pessoa associa, né? É você associar. É que não fizeram músicas melhores do que aquelas dos anos 80, Não. quer dizer... Fizeram, mas assim, as músicas parece que combinam muito mais. Sei lá, a gente tá preso também em memórias afetivas, né? Sim. Quando a gente fala sobre isso aqui. Eu tô super. E você sabe que esse filme, ele virou referência aí em algumas séries e filmes. Um dos episódios do Simpsons, Malcolm in the Middle, e até Stranger Things, que que rola agora nos anos atuais, assim, justamente por isso, porque adora homenagear esses clássicos dos anos 80, né? Sim, sim. O Stranger Things é uma série que é total anos 80. Maravilhosa. Não maravilhosa. Se passa, né? É. Nos anos 80. Os atores são todos atuais. E mas é uma trouxeram série- todo o clímax lá. Sim. Dos anos 80, as referências e tal. As roupas e E tudo não mais. só esse, o novo It também trouxe. Tem várias outras séries. Tem um outro filme também que é muito legal, que chama Super 8, que tem exatamente essa mesma temática. Tem vários filmes que trazem essa temática dos anos 80, dos adolescentes, Goonies, Sim, vivendo uma aventura. sim. É muito anos 80 isso daí. E esse filme, a gente tá falando aqui, eu falei, né, no início do quadro, que foi em 1991, né? Mas ele foi lançado em 87. Só que ele bombou aqui pra gente nas reprises da Sessão da Tarde, nos anos 90. Um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde. É. Um dos maiores clássicos. Repetia
todo mês parece esse filme aí. Não, todo mês mesmo, tipo, direto aparecia o filme, assim. É bem legal, sim, viu? E quando você fala que ele é um filme trash, eu tenho que concordar com você, porque ele foi um filme muito barato para ser feito. 3 milhões de dólares foi Olha o só. custo dele. E aí, quando o Te Pego Lá Fora foi lançado nos cinemas, foi meio que fiasco. Não foi bem. Faturou pouco. Só que reverteu nas locadoras. Foi um grande sucesso nas locadoras. E aqui no Brasil, foi mais sucesso do que dos Estados Unidos. Por causa da sessão da tarde. Sim. Passando todo mês lá, eu Te Pego Lá Fora. Quem que não ia gostar? É um filminho bem sessão da tarde mesmo, né? Aquele filme bem, tipo, você sentar depois da escola, depois do almoço, né? Chega da escola, vai almoçar e senta no sofá pra assistir um filme. Você pega esse filme, você assiste e fala, nossa, que da hora. E tem um final maravilhoso, Tem. que é a briga. A briga. O filme, ele trabalha inteiro, o tempo Em cima todo, da briga. na perspectiva da briga. Quando a briga realmente acontece, não deixa nada a desejar. É uma briga sensacional, todo mundo apanha, entra... Tudo que inimaginável que podia acontecer acontece. As namoradas brigam também, o diretor da escola também apanha. É muito legal, cara. É muito legal. O Gil tá com um sorriso de orelha a orelha falando da briga. Eu gosto desse filme aí, porque eu tenho essa memória aí de jovem, né? Molecão. E quem não gostava de ver uma briga também na escola? A gente, moleque, cara, a gente ficava briga, potencializando aquela briga. Hoje, o meu filho conta sobre isso e eu falo, não faça isso. Hoje eu dou a mensagem correta. Mas a gente sabe hoje é o pai, né? que quando a gente era adolescente, a gente queria ver a briga no final da escola. A gente queria mais é que a briga acontecesse. E você sabe que foi gravado numa escola... de verdade, né? E muitos dos figurantes eram alunos da escola mesmo. Sim, e você sabia que até eles não mudaram nada, porque ficou tão icônico o filme, que até hoje a porta de entrada, os locais lá, eles não mudam, eles mantêm para preservar a memória do filme, porque virou também um ponto turístico. As pessoas vão até o colégio para conhecer o colégio onde foi filmado, Te Pego Lá Fora. Que legal. E me fala, você já brigou na escola? Já que tá falando aí então de briga? Já briguei. Então, eu tava contando pra Pri aqui nos bastidores, que eu tenho uma história pessoal também, que os meus pais eles se separaram e eu repeti a 5ª série. Quando eu repito a 5ª série, vêm novos alunos, menores que eu em estatura. É claro, também a transição da 4ª pra 5ª, né? Isso, então assim, aí eu também um pouco revoltado pela separação dos meus pais, eu me tornei o Bud Revell lá da época, então eu dava um apavoro nas molecadas. Eu fui um cara bem chatão assim nesse sentido, mas não ia pros finalmente. Sempre tinha, ó, eu vou te pegar lá fora e tal, não sei o que lá. Você só fazia a pose do marrentão. Mas nos finalmente ninguém me encarava. Pipocava. E um dia teve um cara que me encarou, então a gente vai brigar lá fora. Aí fui eu que não, peraí, vamos ver direito isso daí e tal. Verdade? Fui eu que amarelei. Porque de fato, né, cara, brigar é um troço assim, cara, muito esquisito, muito ruim, muito, sei lá, a gente tinha que superar isso, mas tem a ver com a idade, tem a ver com a idade. Então, assim, a gente não sabe muito como lidar com as situações. E na minha época, lá nos anos 80, que eu era 80, comecinho dos 90... Tinha briga mesmo, tinha soco na cara, tinha roupa rasgada, tinha os pais, eventualmente vinha a polícia para tentar resolver as tretas. E eu lembro de ter presenciado isso muitas vezes e algumas delas eu estar envolvido também. Como eu disse, eu já fui o Bud Revell em um certo momento, mas não me orgulho disso. Superei, hoje eu sou o cara da paz. Agora o Gilson pai fala aqui para vocês, não briguem. Não briguem, crianças. Crianças não briguem, isso não vale de nada. Embora ele já tenha brigado, mas não façam isso em casa, né? Ô, Gilson, e outra coisa que tá falando aqui é que esse Bud Revell aí virou lenda. E o mais engraçado é que, assim, de fato, no filme ele não fala quase nada, né? Ele fica só... Super marrento. Só que a presença dele é tão imponente, né? E dá tanto medo que ele virou parte até do charme dele, assim, do personagem, sabe? Tipo, virou uma característica bem forte do personagem, tipo, que não vai falar nada. É igual mãe quando só olha, sabe? Vai dar bronca, não fala nada, só te olha e você fala, azedou o molho aqui, deixou, sair correndo que não vai dar certo. Então, o Bud Revell não se aprofunda no filme isso daí, né? Nessa parte fica meio raso. Mas se os caras quisessem fazer uma continuação de Te Pego Lá Fora,
Era só analisar por que o Bud Revell ele é rebelde, por que ele é revoltado. Poderia ter um porquê, né? uma grande história por trás disso também, Mas será né? que daria certo se tivesse um Te Pego Lá Fora 2? Então, não sei. Porque nessa época aí também, esses filmes que tinham parte 1, parte 2 e tal, a parte 2 sempre dava uma... Eu fui pesquisar a respeito disso e achei uns trailer fake, porque hoje em dia, com esse negócio aí de inteligência artificial, Nossa, cara, é muita coisa fake, assim, então tem lá, você vai assistir um trailer de um Te Pego Lá Fora 2, mas não é verdadeiro, é fake. Isso aí tá chato, entendeu? Já não dá mais pra você saber o que é verdade e o que não é. Isso é bem real, porque você acaba vendo uma coisa e fala, será que você fica duvidando do que você tá vendo, né? É meio loucura, assim. E aí tem uma outra coisa também, uma outra curiosidade. Esse filme ele foi boicotado pela própria distribuidora, sabia? Que a Universal Pictures achou que o filme não ia se encaixar no estilo família da época, então quase não divulgou. Mas mesmo assim, o longa ganhou status de cult com o tempo, né? E principalmente nas reprises aí da televisão e tal. Foi o que você falou já. Mais no Brasil até, né? Tipo, deu esse boom. Não tenho certeza como foi a repercussão lá fora, entendeu? Mas eu sei que aqui no Brasil, sim, é status de cult total, um dos mais, né? Assim como o Clube dos Cinco, que a gente podia um dia também pegar. Só que são filmes mais lentos, igual eu te disse. Pra quem vai assistir, acostumado aos Avengers, os filmes de herói, corte em cima de corte, assim, você fica vidrado o tempo todo. Não, esses filmes dos anos 80, eles são mais lentos, eles são mais cadenciados. Inclusive, você falou de Avengers, eu sei que, tipo, a gente não fala sobre filmes atuais, mas, cara, eu fui levar a Betina no cinema final de semana passado pra ver Lilo e Stitch, uma gracinha também, o filme, chorei. Óbvio, né? Eu choro até você é do meu time que chora assistindo os filmes eu choro. De animação. Eu choro. E aí passou o trailer do filme do novo Super-Homem. Caraca, legal esse ele trailer. tem um cachorro, velho. Tem, o Krypto. Pô, eu fiquei, te juro, eu falei, eu não tô acreditando. Aí eu falei pro Rodrigo, meu marido, que deve estar ouvindo agora, um beijo, amor, tá tudo bem aí? Caiu, tá sentadinho, pezinho pra cima. Um abraço pro Rodrigo. Tá lá, com água, mas deixei tudo lá já do jeito, pra ele não ter perigo de ficar pulando pela casa. Comentei com ele, falei, nossa, amor, eu quero muito ver ele. Pô, mas é a mesma coisa, sempre a mesma coisa, cara, mas eu adoro esses filmes de super-herói. Eu vi todos. Eu lembro quando estreou o Batman, o Cavaleiro das Trevas lá, Sim. que eu tava em Santos na época. O cinema, a fila, ela tava assim, quilométrica. A gente chegou a sentar no chão, porque a fila tava demorando pra caramba. Galera vestida a caráter. Eu lembro disso na estreia do primeiro filme do Homem-Aranha. Cara, também. muito legal. Eu adoro. Mas, sinceramente, Pri, eu acho que esses filmes de herói aí já deram, viu, cara? Hoje eu já não tenho muito mais saco pra assistir, porque é muito CGI, principalmente os filmes da DC. Então, dura isso. Os filmes da DC faz um CGI meio borrado, assim, não é tão refinado. Esse Super-Homem aí dizem que vai ser diferente. Eu vou assistir com certeza, porque eu amo a saga do Superman. Eu era leitor de gibi, antes de ser... Tu tem cara. Antes de ser assim, esse cara que gosta de ver os filmes, eu gostava muito mais de ler os gibis. Eu tinha gostava também. Coleção de gibis de heróis da Marvel, da DC e tal. E eu conheço as histórias assim, pelo ponto de vista literário também, que é totalmente diferente do que a gente assiste nos filmes, sabe? Sim. Eu gostava de gibi também. Eu tinha o Almanaque da Mônica. Eu adorava. Eu gostava muito de Mônica também. Que a gente ia viajar sempre pro litoral norte e tal. Minha mãe era criança, e uma viagem meio longa. Tipo, o que criança faz no carro, né? Ou dorme ou fica fazendo nada, perguntando se tá chegando. Sim. E aí minha mãe comprou aqueles almanaque que é gigante. Tipo, toma. Fica aí com o almanaque lendo. Eu ficava fazendo os desenhinhos e tudo, era mó legal. Mas eu gosto pra caramba. E eu adoro esses filmes mais antigos, assim, por conta dessa nostalgia que ele traz. Porque hoje em dia... Existem filmes bons, sim. Hoje a gente até falou na quarta-feira sobre Substância, que é um filmão da hora. Ontem, Substância é sensacional. Ontem, eu e a Cris, a gente assistiu um filme muito legal também, que eu vou recomendar pra você, caso você não tenha assistido, e pra toda a nossa audiência, que é o filme do Ney Matogrosso, Homem com H. Nossa, eu tô louca pra ver. Só que não é pra criança, hein? Não é pra criança. Tô louca pra assistir. É com aquele ator lá que fez como é que ele chama? Jeremias, não? Eu não sei o nome dele. Cara, esse ator é maravilhoso. Ele fez aquela novela lá da... Oh, meu Deus do céu. Rodrigo, você tá assistindo aí, ouvindo a gente? Me manda o nome da novela aí que o ator do Ney Matogrosso fez. Que era da onça lá.
Caramba, esqueci o nome. Ai, tô ficando Você vai velha, esperar cara. eu lembrar nome de novela. Se tem um negócio Eu que tô eu aqui não olhando pro assisto, Gilson, aquele lá, aquele filme, aquele... se tem um negócio que eu não Pantanal, aê, caramba! Olha como é bom a gente ter um marido que escuta o programa. Obrigada, amor. Ele me salva de várias. Então, assim, Pri, pegando esse gancho que você puxou aí, muito bem puxado, existem sim filmes hoje atuais, filmes legais. Sim. Só que é uma máquina de moer carne, é muito filme sendo lançado o tempo todo. Às vezes você fica uma hora só escolhendo dentre tantas opções. E nos anos 80, é aquilo lá que eu já disse e repito aqui, a gente ia na locadora lá, você ia ter 3 lançamentos naquela semana pra você escolher. Não tinha uma infinidade Você de não filme, ia né? ter 1000 filmes pra você A gente escolher. falou disso há umas semanas atrás, que tipo, a gente vai escolher pra quem tem aí o famoso aparelhinho aí. Cara, é muita opção. Muito. São vários gêneros. Eu mesmo e o Rodrigo, a gente que às vezes vamos assistir um filme, vamos. A gente fica lá zapeando e acaba vendo o filme que a gente já viu. Exatamente. Eu sou assim também. Muitas vezes eu vou assistir um outro filme que eu já assisti. Que a gente já viu faz um tempo e que não lembra tanto e tal. E vai Esses ver. dias eu fui assistir Conan, pra você ter uma ideia. Nossa! Conan, o Bárbaro. Eu falei assim, cara, como será que deve ser assistir hoje em dia o Conan, né? Porque quando a gente era adolescente, Nossa, esse quando a gente era não vai. adolescente, a gente assistia, assim, o olho brilhava, né, cara? Aquela magia por trás e tal. E hoje eu fui assistir e achei engraçado. Eu acho que eu achei ele é engraçado. cômico hoje em dia, né? Mas na época ele era. Não, ele era o. Ele era demais. Pô, ele era o guerreiro, né? Arnold Schwarzenegger, testosterona, Nossa, músculos. caramba. Molecada cara. gostava disso, cara. E tu viu um outro filme, já que a gente tá falando também? A gente pode começar a falar também dos filmes que vão estrear, né? Que eu acho que a gente pode dar essas dicas também. Fazer um rebobinando a fita de filmes antigos e também dando dica aí de novos. Acho que é uma boa pros nossos ouvintes aí que gostam. É que em Novo Horizonte não tem cinema. A gente mas tem precisa se Catanduva, que aqui descolar mas tem Catanduva. até uma cidade próxima para assistir um Catanduva é filme pertinho, pô. lançamento. É o único empecilho. A gente que já morou em cidade grande, Catanduva, muitas vezes é mais perto que você ir pra um bairro até outro, numa São Paulo da vida aí. Com certeza. Mas eu vi que vai estrear o filme também do He-Man. É verdade. He-Man. Cara, eu Tem um achei novo He-Man muito aí. legal. E parece que o ator teve que ficar bombadaço. Você assistiu aquele primeiro com o Hulk, esqueci o nome dele? Já tem um filme do He-Man, né? Que é péssimo. Não vi. Super mal nas bilheterias. É dos anos 80 também, finalzinho, talvez o começo dos anos 90. E é muito ruim, foi muito mal. Só que o He-Man é uma peça de marketing A gente criada tem aqui, desde ó, sempre, né? uma figura aqui do He-Man. He-Man, Masters of the Universe. A gente Grande tem ele aqui. referência da vida de muita gente. Eu né? adorava. Sabia que eu tinha os He-Man- bonequinhos do He-Man? Caverna do Dragão. Nossa, Pri. Caverna do Dragão é é um ótimo. filme que eu não me aguento, cara. Por que não fizeram ainda um Caverna do Dragão O filme é o naquela desenho, temática, naquela temática do desenho? Fazer um filme live action naquela temática do desenho. Existe o Dungeons and Dragons lá, que é o RPG, não sei das quantas, não tem nada a ver com o desenho. Cara, eu Caverna quero um do filme que Dragão era conta muito aquela legal. versão lá do desenho. Mas eu e não ficava tem. triste com aquele cavalinho lá. Une. Eu tinha mó dozinha, do cavalinho, cara, sério. Sempre fui meio assim, dos bichos. Mas tinha muito desenho da nossa época também que era legal pra caramba, né? E hoje em dia não tem, assim. Até que, sei lá, a Betina adora ver desenho, tem alguns que eu acho fofo, mas tem uns que eu falo, gente, isso aqui ensina só coisa errada pra criança. Tem vários, assim, que o bonequinho é mal educado, que é Peppa Pig. Peppa Pig ensina A ser- porquinha é mal sem educação, meu. a fazer coisas erradas. Agora, tem um outro desenho pras mães que estão me ouvindo aqui. Marcha e o Urso. A Nossa, Marcha é terrível. Odiava, cara. Cara, ela é terrível, meio atentada. Meus filhos assistiam lá, achavam legal. Falei, nossa, que droga. essa Ela daí. só Eu tinha uma fazia, raiva ela só dessa faz marcha. arte, essa menina. Agora, um desenho que é fofo é a Bluey. A Bluey, junto com a Bingo, que são uma família de cachorrinhos. Eles são uma graça. E ensinam um monte de coisa legal, como dividir, como tratar o pai, a ter educação. Você já ouviu falar mó fofo. em Kik Budowski, um desenho que chama Kik Budowski? Não sei. É um molequinho aventureiro que se mete em várias tretas, assim. E aí eu assistia junto com o Samuel. Aí o pessoal na escola chamou a gente e falou assim, ó, para de assistir isso com ele, porque tá influenciando ele aqui na escola. Verdade. Porque o personagem era aventureiro, andava de skate, subia nas coisas e tal, e ele... Ele começou a dar uma de Kiki Budowski. falando que ele era o Kiki Budowski. Tem muita coisa Então legal. influencia sim, a criança é muito esponjinha. Aquilo lá que você vai mostrar pra sua criança vai influenciar ela. Cara, total. Vou te falar uma nova agora que você vai dar risada, que não tem nada a ver com filme, já que você falou de ser esponja. O Rodrigo, todo mundo que me acompanha aí sabe, né? Meu marido, ele tá com a perna quebrada aí. Em breve, se Deus quiser, vai
vai voltar a andar direito. Mas tá uma loucura na casa, né? Pri, pega isso, Pri, pega aquilo, faz aquilo lá. Eu tô, tipo, virando 1000. E aí teve um dia que eu tava tão assim, eu falei, gente, calma, eu sou uma só. A Betina esses dias falou pra mim, Betina, ela começou a falar um negócio, eu falei, filha, calma. Ela, tá, mãe, calma, né? Você é uma só. Com 3 anos, tipo, é esponja real, né? Tipo, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos, porque tudo que a gente fala, eles absorvem. Então temos que tomar muita atenção e cuidado pra que não fale nenhuma besteira aí, pra eles não começarem a falar besteirada. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Itamar e os irmãos Tampinha. Ele mandou um áudio, vamos ouvir o que ele falou. Ai, meu Deus. Ó, gostei do comentário, eu te pego lá fora. Esse filme é antigo, hein? Rapaz, mas quantas tretas quando nós éramos moleque, hein? Olha lá. Aconteceu muito isso aí no tempo de escola. Te pego lá fora. O Itamar tem cara de porrada, de jeito, velho. Olha lá, ele é pequenininho, mas ele e os irmãos dele saíam na porrada também, Olha ele lá, diz tá vendo? aqui. Ah, é a cara dele fazer isso. Um abraço, Itamar. Itamar faz uns móveis lá em casa de vez em quando. Aqui, Gente boa pra aqui caramba. também, é tudo ele. É, eu sei. Ô, Gilson, vamos falar pra galera onde assistiu o filme? Deixa eu só ver aqui mais um áudio aqui do meu tem amigo mais um? Fubá, que ele mandou. Eu desconfio que ele tá querendo falar do filme também. O Fubá. Deixa eu ver se eu peguei certinho aqui o áudio dele, do Fubá. Grande Fubá velho. Peraí, Fubá. Fubá, filme. Vamos ver se ele tá falando. Aí a gente vai abrir aqui. Ele não tá falando do filme. É, então. Bom dia aí, estamos aqui interagindo, estamos ouvindo aqui as ideias aqui, firmeza. Essas ideias é das antigas mesmo. Aí aconteceu aquilo, aí nós falava assim, né? Vou te pegar você na saída da escola, é quente mesmo, essas ideias é verídicas. Um abraço pra você aí, a Pri, pra todo mundo aí que tá curtindo, elas em cena aí, vamos que vamos, tamo junto. Tá de parabéns o programa aí, firmeza, Gilson, firmeza. Valeu, Fubá. Muito obrigada, Fubá virou o meu ouvinte ácido. Muito obrigada, Fubazão. Sempre manda mensagem no Elas em Cena e também no Clube Vox, né? Eu tô sempre ouvindo ele participar. Muito obrigada, viu, pela sua audiência e de todo mundo, né? Que tá ouvindo aí o Elas. Aliás, até comentei aqui nos bastidores que eu escuto, tenho recebido muitas mensagens e também feedbacks positivos sobre o Elas em Cena. E isso me deixa muito feliz. Toda vez que eu começar o programa, eu escuto a vinheta, assim, eu não me acostumei ainda, eu fico até emocionada e, cara, é muito legal. Então, muito obrigada a todos que participam aqui do programa, que escutam, seja em casa, no trabalho, no carro, que vem a gente aí, depois assiste a gente aí nas redes sociais. É super bacana. E aí, onde assistir? Ó, eu dei uma pesquisada aqui. O único lugar que tem disponível, te pego lá fora, caso você não tenha assistido e queira assistir, é no Prime Video. Tem mais algum? No YouTube você assiste ele picado também, tá? Você que tem paciência aí, você coloca na playlist, você coloca o nome do filme e escolhe a playlist. Então você vai assistir ele em na em Globoplay trechos. também tem, viu? Que eu tava vendo aqui, ó. Também tá disponível pra assistir online na Globoplay. Ou então... No esqueminha nosso aqui, meio do Gilson e manda de muita mensagem gente, pra né? gente que a gente conta. A gente fala onde é. E é isso, Gilson. Hoje é sexta-feira. Qual que é a boa? Tu tem alguma boa aí? Hoje tem muita gente que tá de folga, né? Emendou o feriado. É verdade. E eu estou concentrado lá em casa em aperfeiçoar o equipamento para transmissão do Junivox. Você tá sabendo do Junivox, Pri? Então, cara, teremos um arraiá da Vox. Vocês não estão ligados o que vai ser isso aí. Você que gosta da gente aqui da Vox FM de Novo Horizonte, vamos reunir toda a turma da Vox numa festa junina especial com transmissão ao vivo. Tô muito feliz! Muito Gilson bem. tá equipado aí, tá com um novo equipamento e a gente vai conseguir fazer. A gente vai fazer uma transmissão de um programa ao vivo, especial direto da festa junina da Vox. Direto da festa junina. Ao junina. vivo, com imagens e transmissão também pela Vox FM. Vai ser domingo, dia 29. A partir das 10 da manhã. Dia 29, a partir das 10 da manhã. Todos os locutores aqui da Vox Novo Horizonte estarão juntos. Vou convidar o Edinho também. Vamos ver se o Edinho vem pra cá também. Pô, seria muito legal, hein, Edinho? Se você quiser vir, ó, convite mais do que feito. Vai ser super bacana, cara. Eu tô mó ansiosa. Nós vamos enfeitar o lugar. Vai todo mundo a caráter, entendeu? Vai ter quentão, vai ter... Só não vai ter música
sertaneja na nossa transmissão. A gente vai fazer vai ser o Juninox. Juninox da Vox. Juninox da Vox, com as músicas da Vox. Com as músicas da Vox, porém com muita animação aí. E eu tô mega animada, achei isso muito legal. Essa daí é a grande novidade que a gente queria passar pros nossos ouvintes aí, ouvintes. do Elas em Cena e também do Clube Vox, né? Com Hoje, daqui a certeza. pouco tem Clube Vox, vou A partir fazer das 2 horas da tarde. Deixa eu já dar uma dica pro pessoal, Pri, se você me permite. Óbvio. Sorteio de um bolo delicioso. Dois bolos deliciosos lá da panificadora de Nápoles. Um Que bolo legal, de hein? prestígio. Putz. Que eu já experimentei. E um bolo de banana. Show de bola. Vai ter o sorteio hoje no Clube Eu adoro Vox. os pão de queijo. Aliás, ó, o pessoal lá da Dinápolis, quem quiser mandar aí pãozinho de queijo pra nós, quarta e sexta, estamos aceitando, viu? Porque eu sempre passo lá, hoje eu não consigo, eu tô atrasada. Mas toda quarta e sexta eu passo lá pegar uns pãozinhos de queijo. Pra mim, que agora meu amigo Gilson tá numa dieta aí, né? Bem focado. Cetogênica. Bem focado. Não tá comendo algumas coisas, mas quando ele voltar a comer os pãozinhos de queijo, a gente traz pra galera aí. Fechou. Eu não tenho nada programado também pra esse final de semana, não. Aliás, a gente tem uma festa pra ir amanhã, né? Você sabe. Particular, né? Uma festa particular, queremos. Inclusive, vamos mandar os parabéns aqui pro Douglas, que é hoje isso. o aniversário É dele, hoje? né? Eu acho que é hoje o aniversário dele. Douglas Gonzo, vocalista lá da banda Oslek. Um Oslek. abraço pra toda a galera da Oslek Feliz também. aniversário, Douglão. Muita saúde na sua vida, cara. Parabéns, viu? Continue com esse vozeirão aí que ele tem. Ó. Isso aí, Pri. Vamos almoçar? Bora almoçar. Hoje meu dia tá longo, cara. Hoje tem muita coisa pra fazer. Mas enfim, bora almoçar. Muito obrigada, galera, pela audiência de vocês. Mais uma sexta-feira aqui no Elas em Cena. Te espero na próxima semana com muito mais bate-papo, música boa e aquela energia que só aqui na Vox FM vocês têm, né? Então se cuida, se valorizem aí e bora, porque eu vou almoçar, o Gilson também. A gente se vê na próxima quarta. Beijo, tchau! Valeu, gente! Você está ouvindo Elas em Cena com Pri Lessa. Oferecimento Alto Posto do Vale. Muito mais que um posto. Padaria, conveniência e restaurante. Avenida Cônigo Alfredo Reit, 1176. We Beauty, a loja Pink, na rua 15 de novembro, 462. E a Doletá, vestindo seu bebê da infância até a adolescência. Fone Whats 991 39 0081. Que tal garantir um futuro brilhante para os seus filhos? Ei papai, ei mamãe! No CNA Novo Horizonte, eles aprendem inglês de verdade, se divertem e ainda ampliam as oportunidades para o amanhã. Venha nos visitar na rua 28 de outubro, 743, no centro de Novo Horizonte. Ou chame a gente no WhatsApp 17 997 93 46 63 e garanta já a matrícula do seu filho. CNA Novo Horizonte, inglês que te conecta com o mundo. Vox FM. E aí, Dona Maria, foi na Casa da Ração? Sim. Além das rações, lá eles fazem cópias de chaves e vendem produtos e acessórios de limpeza, terra vegetal para plantas, produtos para piscinas e muito mais. Legal!